Um grande momento de afirmação de cultura e, portanto, liberdade e democracia é este. Do suplemento juvenil do Diário de Lisboa à vasta obra infanto-juvenil e aos livros de crónica, poesia e ficção, Alice Vieira é, desde o final da década de 60, uma figura constante e decisiva da cultura portuguesa. Pode dizer-se que escreveu e trabalhou em áreas muito diferentes, mas também que há uma unidade fundamental nesse percurso. Pense-se na forma como tantos dos seus livros para a infância e para a juventude discutem questões do nosso tempo, com uma clareza e pertinência jornalísticas, ou na continuidade entre a vocação para descobrir e incentivar novos talentos do tempo do juvenil e uma preocupação em falar de valores atuais, como a tolerância ou o diálogo, nomeadamente entre gerações, ou ainda no olho vivo para o cotidiano mínimo e para o longo curso da história. Com este universo estético e ético, ao mesmo tempo fiel a uma matriz e atento à novidade, cresceram já inúmeras gerações de leitores. E tal foi o acolhimento de Alice Vieira que hoje perdemos a conta às edições, aos prémios nacionais e estrangeiros, às traduções, aos livros que entraram nos currículos escolares. É este trabalho de uma vida inteira, boa parte dela ao lado de Mário Castrim, cuja memória também aqui evoco, que quero, nesta precisa circunstância, agradecer e distinguir, lembrando o seu papel essencialmente pedagógico e, portanto, educativo, com a devoção e o carinho que sempre colocou em tudo o que fez. Quem se lembra das primeiras aparições televisivas de António Variações nos programas de Júlio Isidro, não imaginaria à época a centralidade que esse compositor e intérprete tão invulgar viria a ter na música portuguesa contemporânea. Se o que dava nas vistas era um arrojo ligado a uma estética visual e a uma reivindicação de modos de viver e de estar, mais importante ainda era a capacidade, não direi única, mas quase única, de conjugar a tradição e a modernidade, ou como ele gostava de dizer, Braga e Nova Iorque. Porque António Variações, sendo moderno e até à frente do seu tempo, conhecia por experiência própria, nasceu no lugar de Pilar, concelho de Amares, no nosso Minho, o enraizamento português, o folclore português, o gosto popular. E porque devoto de algumas tradições e certas figuras canónicas, Amália, antes do mais, soube trazer a novidade, o cosmopolitismo de Londres e Amsterdão, à ousadia, à provocação que lhe eram tão queridas. De modo que, sem saber música, com apenas 2 álbuns editados em vida e desaparecido muito jovem, conquistou póstumamente um lugar invejável no imaginário musical português, como provam as inúmeras homenagens às variações da sua liberdade e experimentação, da sua curiosidade e diversidade, do seu gosto de viver, merecendo esta justíssima lembrança comunitária. Não há, por outro lado, com certeza, uma maneira única de ajuizar do mérito e da importância de um músico. Mas há um teste simples e não tão falível quanto isso. Esse teste é perguntar: quem conhece, ou antes, quem não conhece, Bairro do Amor, Estrela do Mar, Frágil, Deixa-me Rir ou Na Terra dos Sonhos? Jorge Palma é um caso raro em Portugal. Um compositor e intérprete admirado pelos colegas, amado pelo público, demasiado célebre para o papel de gênio obscuro,
demasiado genuíno e rebelde para ser um músico previsível e formatado. Vindo do rock e de um importante trabalho como orquestrador e instrumentista em álbuns de diversos músicos portugueses, sábio e indagador do cancioneiro anglo-americano, tornou-se mais conhecido a solo no pós-revolução, numa altura em que concorreu ao Festival da Canção e lançou o seu primeiro álbum com Uma Viagem na Palma da Mão. Português com o mundo, viveu em Paris, abraçou a boémia, que se tornou uma das suas imagens de marca, e voltou a Portugal para estudar piano e lançar alguns dos discos marcantes, entre os quais Bairro do Amor, de 1989. Desde então e até hoje, a sua carreira tem sido marcada pela intensa colaboração com outros músicos, a desmultiplicação de registros e destinos das canções, do teatro à televisão, e os concertos, onde confirma todo o seu carisma junto dos jovens de várias gerações, incluindo os jovens que aos 70 e mais anos ainda vibram com as suas canções e nos quais nos contamos alguns de nós. Por tudo quanto lhe devemos, da tal rebeldia, ao tal arrojo, à tal independência sempre criativa, esta homenagem, tal como a de António Variações, só pecou por tardia. Eu vou dizer muito poucas palavras, porque sei que está cheio de pressa e tem muita coisa para fazer. E era só agradecer-lhe, porque neste tempo tão complicado, em que está tudo, parece que está tudo mal, a receber assim uma condecoração é uma coisa boa e que nos vai servir para nos animar um bocadinho. E sobretudo recebê-la das suas mãos, que tem para mim outro significado. E por isso, muito obrigada. Permita, Sr. Presidente, que dirija 3 palavras: gratidão, surpresa e memória. Nem nos meus sonhos mais criativos podia imaginar que 50 anos depois de ter sido meu professor na Faculdade de Direito de Lisboa, estivesse aqui a receber das mãos de Vossa Excelência esta condecoração nobilíssima em representação do António e da minha família. Sem dúvida uma honra e um privilégio estar aqui e privar deste momento com Vossa Excelência. O António, como disse, é uma pessoa muito livre, ousou sonhar, ousou cumprir o seu sonho maior, que era ser artista, e um dia perguntaram-lhe, um jornalista perguntou-lhe se ele queria ficar para a eternidade. Ele disse, sim, não na história, mas numa historiazinha, sem preconceitos. Vossa Excelência, com este gesto, acendeu uma candeia luminosa que há de marcar de forma perene esta historiazinha do António. Por isso, em nome do António e da família, muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me só associar esta palavra de gratidão à Comissão Promotora da Homenagem do António Variações, sediada em Braga, presidida pelo professor Carlos Dobreira, e hoje aqui representado pela Joefa, artista plástica, porque têm sido incansáveis ao longo destes anos na promoção, divulgação e preservação da memória do António. A surpresa é porque é raro o dia ou a semana que não caia na minha caixa de e-mail pedidos para as mais variadas iniciativas do António, que me deixam absolutamente surpreendidos, desde o teatro, enfim, à pintura, enfim, há uma série de iniciativas que me deixam surpreendido, mas hoje esta surpresa é realmente aterradora e incontrolável. Por último, memória, porque queria neste momento evocar os meus pais, Jaime Ribeiro e Diolinda de Jesus Rodrigues, que tiveram ousadia nas décadas de 30, 40, 50 e 60 e educarem 10 filhos com parcos recursos, mas nos valores cristãos, éticos e morais que nos marcaram a todos na nossa vida. Por isso queria terminar com obrigado, querido pai, obrigado, querida mãe, obrigado, querido António, até já. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao receber esta distinção, com a qual tão generosamente me honrou e que, porventura, ultrapassará os meus méritos pessoais, não posso deixar de a partilhar com todos aqueles que, na área da cultura, tanto de si têm dado e que, sobretudo neste momento de aflição, continuam a esforçar-se por dar. Sr. Presidente, muito obrigado.